Bom dia, o nosso projeto de sistema de irrigação autopropelido para o cultivo de soja. Os integrantes sou eu, Amanda, Caroline, Luiz Rodrigo, Natália e Maiara. Esses são os tópicos que iremos apresentar. Bom, eu vou começar apresentando a introdução. A água é um dos fatores chaves na agricultura, pois ela está diretamente ligada ao déficit hídrico. Então, a gente tem que a água ela é um dos principais fatores quanto à perca de produção. Uma alternativa para minimizar esse risco dessa perca é fazer o uso de algum sistema irrigado. A gente tem que os benefícios da irrigação, o aumento da produtividade, a melhoria na qualidade do produto, a produção entre safras, garantindo assim maior produtividade ao longo do ano, além do uso mais intensivo da terra e a diminuição do risco de percas agrícolas. Na soja, o uso da irrigação garante a melhor produtividade, além da qualidade e ganhos quanto ao enchimento de grãos. Aqui a competição entre as plantas pelo suprimento de água ou ela é mínima ou inexistente. Além de que o suprimento de água também está diretamente ligado à disponibilização de alguns nutrientes presentes no solo. A soja, ela é uma planta relativamente resistente ao estresse hídrico. Porém, a falta de água em alguns períodos críticos do ciclo da planta, como por exemplo a floração, pode acarretar em algumas perdas significativas durante a produção, né? O nosso trabalho ele tem como objetivo realizar o planejamento da implantação de um sistema de irrigação por carretel autopropelido para a cultura da soja no município de Itaporanga. Ele está inserido na bacia do Alto do Paranapanema e fica também próximo ali à região do Paraná. A área do carretel autopropilíneo se dá devido à disponibilidade de água na propriedade, por ser bem abundante, e questões quando comparado aos sistemas convencionais, como por exemplo o pivô central, além de ser de fácil transporte e cobrir uma área muito irrigação. Além de tudo, esse sistema ele também pode ser observado na região do nosso campus, né, da faculdade, Lagoa do Sino. Então, foi devido a isso a escolha. Pode passar. Quanto à importância da irrigação para a cultura da soja. A soja, geralmente, né, ela é cultivada sob sequeiro. Isso significa que acaba utilizando principalmente a água da chuva, e com isso a cultura ela fica sujeita aos veranicos e estiagens. E esses eventos climáticos, né, ocorrem geralmente em algumas fases em que a exigência hídrica da planta é muito grande, como, por exemplo, a fase da reprodutiva, florescimento e a granação, o que acarreta em percas de produtividade e vai impactar diretamente, né, a questão econômica para o produtor. O consumo diário de água da soja é de, no máximo, 7 a 8 milímetros por dia. Há uma variação, né, dependendo do tipo de solo, o clima e o ciclo também da cultivar. Mas, no geral, o ciclo completo ele tende a variar entre 450 a 800 milímetros, com uma média de 625 milímetros de água. Então, o uso da irrigação na cultura da soja é de extrema importância porque ele vai garantir que a planta cresce o seu máximo potencial produtivo, além de atender a demanda de água durante todo o ciclo da planta, evitar, assim, algumas percas devido à falta dessa água em algum ciclo importante. E vai suprir também a falta de água durante o de veranico e estiagem. Pode passar.
Eu vou falar um pouco sobre a viabilidade do sistema de autopropelido, que esse sistema trata-se de um sistema no qual tem um aspersor de médio ou grande alcance, denominado de canhão hidráulico, que é montado sobre uma carreta com unidade acionadora e carretel enrolador de mangueira. Dessa forma, ela pode ser tracionada através de um cabo de aço, também pela própria mangueira, ou ainda por uma unidade automotora e uma mangueira que faz a conexão entre a linha principal e a unidade móvel. O equipamento opera irrigando faixas do terreno de forma uniforme, fazendo com que o aspersor irrigue de um lado da faixa, caminhando sobre um carreador, e posteriormente irrigue o lado oposto da faixa, caminhando pelo carreador superior. O raio de alcance do aspersor é quem determina a largura da faixa a ser irrigada, gerando a adequada sobreposição de água, aplicada no terreno, entre as duas passagens no sistema pela faixa. No mercado brasileiro, atualmente, os autopropelidos, em que a unidade móvel é tracionada pela própria mangueira, são conhecidos como carretel enrolador, e eles são predominantes, é o que mais tem no mercado brasileiro, e trazem como vantagem a economia de mão de obra para sua operação, a facilidade de manejo e de transporte desse sistema, e permite irrigar várias áreas com apenas um equipamento, além da adaptação a diversas culturas e a facilidade de deslocamento para áreas regulares, como foi dito acima. Se for adotado o manejo adequado, é possível utilizar muitas vezes o sistema de irrigação em tempo inferior àquele em que foi projetado, que é uma grande vantagem, porque assim economiza em termos de operação, com reflexos diretos nos custos de energia, de bombeamento e de mão de obra. No entanto, a gente deve se atentar para alguns problemas técnicos desse sistema, que o produtor pode enfrentar na implantação desse projeto, que são necessidades hídricas das culturas subestimadas, é importante ter uma pesquisa prévia sobre isso, a falta de controle da lâmina de água aplicada, desinformação sobre a necessidade de outorga na região, que é para o uso da água, e desuniformidade na aplicação de água, além da alta quantidade de energia para a operação desse sistema. Ou seja, principalmente esse último ponto é extremamente importante e deve ser considerado, porque nos últimos anos ocorreu uma alta nos custos de energia elétrica no Brasil. Então, ele tem que ser bem calculado. A área para a implantação do projeto, ela possui 150 hectares e ela é localizada no município de Itaporanga. Ela possui uma declividade média de 5,6%, o que considera ela suavemente ondulada. O município de Itaporanga tem uma temperatura média anual que varia de 17 a 27 graus Celsius. E os meses mais chuvosos são janeiro, fevereiro e dezembro. E os meses com menor precipitação são julho e agosto, sendo que a média de precipitação anual é de 1.414 milímetros. E os verões são longos, quentes e abafados, e os invernos são curtos e agradáveis. Bom, para a realização do manejo de irrigação, foi feito o levantamento dos dados meteorológicos dos últimos 9 anos da região, na base de dados do Instituto Nacional de Meteorologia. Esses dados foram planilhados e calculados, e através deles calculado o balanço hídrico meteorológico sequencial e o balanço hídrico da cultura. Também foram levadas algumas considerações para a realização do manejo da irrigação, como o tipo de solo, sendo considerado latossolo, a textura do solo como argiloso, coeficiente da cultura, ele foi variável, porque o coeficiente varia conforme o estágio fenológico de desenvolvimento da planta, e o ciclo da cultura de 120 dias, considerando desde a germinação até a colheita. Após a tomada de decisão após o manejo de irrigação, ele ocorreu analisando os dados de precipitação e a quantidade de água disponível no solo, definindo-se o seguinte: o regime de irrigação de 8 em 8 dias, exceto em dias chuvosos, ou que a CAD, que é a disponibilidade de água no solo, se encontrava cheia.
como a irrigação está sendo feita de 8 em 8 dias, o sistema de lâmina adotado é lâmina do tipo variável, e o tipo de sistema, como já foi falado, é o sistema de carretel autopropelido com canhão hidráulico. E aí, complementando um pouco o que a Mayara comentou no início, o sistema de carretel autopropelido, como demonstra a imagem, ele é um chassi metálico com rodas, né, para facilitar a movimentação, um carretel enrolador com a mangueira e um carro com um canhão hidráulico na ponta. O enrolamento e funcionamento, muitas vezes, o que é mais usual no Brasil, ocorre por conta de uma turbina hidráulica e a velocidade que vai sendo recolhida ele é comandado por uma caixa de redutora de velocidades. Vale lembrar que para todo projeto de irrigação, onde a captação da água do curso hídrico passe de 25 metros cúbicos ao dia, é necessário a solicitação de uma licença, no caso essa outorga. De acordo com a legislação de São Paulo, o responsável por liberar essa licença é o DAE, que é o Departamento de Águas e Energia Elétrica. De acordo com o DAE, na portaria número 18 de 98, onde teve as suas retificações em 2016 e 2017, qualquer tipo de captação de água para irrigação ou para outros usos, sem o uso da outorga, constitui um ato ilegal, podendo ser penalizados através de advertência ou multas. Para o estado de São Paulo, tem uma delimitação de que qualquer propriedade que fizer a captação abaixo de 15 milímetros cúbicos ao dia de água do recurso hídrico, ou seja ele superficial ou subterrâneo, tem direito a pedir a isenção da licença. Bom, para a realização dos cálculos de dimensionamento da implantação do sistema, foram seguidos alguns passos. No entanto, não foi necessário nenhum cálculo relacionado ao carretel autopropelido, porque se adotou informações fornecidas pelo fabricante. Entre elas, a tubulação recomendada entre a motobomba e o carretel, e a tubulação da motobomba até o recalque de captação de água, que seria de 6 polegadas entre motobomba e carretel e de 8 polegadas na captação. O dimensionamento da motobomba, ele seguiu 3 passos fundamentais, que foi o cálculo da perca de carga, a altura manométrica e o cálculo propriamente dito da potência da bomba. A perca de carga, ela foi calculada em vários pontos do sistema. Ela foi calculada na perca de água no recalque, ou seja, na captação até a motobomba, a perca de carga da motobomba até o carretel e a perca de carga propriamente dita do carretel. No entanto, essa perca de carga do carretel não foi calculada, ela foi estimada através da literatura, sendo 45 MCA. A fórmula utilizada para a perca de carga, ela está descrita aqui abaixo. Com os dados de perca de carga, é possível se ter o cálculo da altura manométrica, levando em consideração, então, a perca de carga entre recalque e motobomba, perca de carga motobomba carretel, a cota do recalque, né, a diferença de nível entre o açude até a motobomba, a cota da motobomba até o carretel. Com isso, você tem a altura manométrica do sistema. Então, após esse cálculo da altura manométrica, já é possível você ter o cálculo da potência da bomba, conforme demonstra a equação aí abaixo. E nessa equação foi considerado que NB, que seria a potência da bomba, e a potência do motor de 80% a 70%, e a vazão de 44,44 litros por segundo do sistema, conforme foi recomendado, foi informado pelo fabricante. E vale lembrar que tanto na perca de carga quanto no dimensionamento da potência da motobomba se deve acrescentar 10% a mais no final do cálculo. E o da motobomba se acrescenta 10% a mais no final por conta que as bombas acima de 10 cavalos
elas têm um reajuste conforme o tempo, então se tem uma dimensão um pouco a mais. Então, levando em consideração o cálculo e os 10%, a gente chegou na conclusão que as duas motobombas usadas no talhão 1 e talhão 2 seriam de 125 cavalos e de 100 cavalos. Bom, para demonstrar mais detalhadamente os materiais que vão ser utilizados no projeto, a gente conta com 2 carretéis modelo HRG5 160, um canhão hidráulico da marca Gemini de 4 polegadas e bocal de 38 milímetros, o tubo de polietileno de 450 metros de diâmetro e 144 milímetros de diâmetro, para suportar a pressão de entrada de 110 MCA e uma vazão de funcionamento de 160 metros cúbicos por hora. Também vamos contar com um conjunto de motobomba motor WEG W22 Plus de 125 cavalos e uma bomba centrífuga multitrifásico FAMAC FMG 4400 de 100 cavalos. Para tubulação de condução de água serão utilizados canos e cotovelos de aço comercial e aço carbono, sendo eles divididos entre os de 6 polegadas e 8 polegadas. Daí, para ter uma ideia mais detalhada do valor do planejamento orçamentário para a realização desse projeto, foi elaborada uma tabela onde é possível observar o valor unitário de cada componente, a quantidade que vai ser necessária e o valor total, sendo que o custo total do projeto vai sair em torno de R$ 237.380. Aí, falando um pouco das considerações finais, né, do nosso projeto, esse é um sistema que ele precisa ser adequadamente projetado para que sua implantação e uso manifeste todo o seu potencial de lucratividade. A lâmina d'água a ser aplicada nessa área, ela deve ser criteriosamente calculada e de maneira a suprir as necessidades do cultivo da soja em todo o ciclo de desenvolvimento. Então, deve-se dimensionar de forma otimizada o sistema de irrigação autopropelido, para que os custos com energia, que foi dito acima, não comprometam a viabilidade econômica de utilização do sistema. Dessa forma, a gente tem que garantir a uniformidade de distribuição de água, que é um ponto super importante, para que o projeto possibilite uma boa sobreposição da água aplicada e um dimensionamento hidráulico que permita aos aspersores trabalhar na faixa de pressão recomendada em toda a área irrigada. Aqui são nossas referências. Muito obrigada.